Boa noite, irmãos. Tudo bom? Eu estou muito feliz de voltar a essa cidade, a cidade querida, onde eu sempre venho, ou venho quase todo ano para a Consciência Cristã. E é um privilégio para mim estar aqui e curtir um pouco desse friozinho também, essa chuvinha boa. Esse livro, ele foi publicado em 2012. E ele se chama A Mente de Cristo, Conversão e Cosmovisão Cristã. É um apanhado de postagens do meu blog, até então, que eu abri em 2005. Então, ele, obviamente, tem alguns textos que são mais próprios à época, porque eu faço uma análise política do Brasil, da época do PT. Eu falo sobre a atmosfera mental, né, e emocional, que ainda, em alguns sentidos, ainda é a nossa. Falo de aborto, falo de ideologia marxista, questão da sexualidade, das mulheres, infanticídio indígena, enfim, uma série de assuntos aqui na parte 2. Na parte 1, eu fiz questão de contar como foi a minha conversão, né? Como Deus fez uma mudança de cosmovisão gigantesca em mim. Ainda está fazendo, obviamente, o trabalho nunca é pronto nesta vida. E eu também apresento o Evangelho da Graça como um antídoto, na parte 3, a esses problemas que nós estamos vivendo, né? Os problemas do que os estudiosos chamam de pós-modernidade. E hoje eu vou trazer um assunto para vocês que é muito caro ao meu coração. Eu trabalhei com esse assunto durante o mestrado do Andrew Jumper, no Mackenzie, em teologia, que é a idolatria. Esse é um assunto que recentemente tem recebido mais a atenção. Mas ele é tão central na Bíblia, tão fundamental na Bíblia, que eu até me espanto que ele não tenha recebido mais atenção antes. Os ídolos, afinal de contas, nós podemos nos perguntar, às vezes nós temos uma visão muito superficial do que é idolatria. Se nós pensarmos que o protestantismo justamente derrubou a idolatria católica no que se refere à adoração a santos, imagens de santos, a gente não pode parar nisso, porque idolatria não é apenas você usar o seu joelho para se dobrar diante de uma estátua. E não diante do verdadeiro Deus. Mas idolatria também diz respeito àquilo que é mais caro ao nosso coração. Se você acha que sem aquilo todo o seu mundo ruiria, toda a sua vida acabaria, você ficaria no zero, no nada. Se você deposita a sua esperança fundamental e última em algo que não é Deus, você está incorrendo em idolatria. Mas aí vocês poderiam perguntar, ora, Norma, mas justamente eu estou em Cristo, então eu não estou mais cometendo idolatria. Sim, mas não podemos esquecer que o trabalho de santificação de Deus em nós, ele dura a vida inteira. Isso significa que nós, pela nossa personalidade, pelo nosso modo de ser, pelas nossas experiências de vida, pelo meio em que nós estamos, pela educação que recebemos de nossos pais e por nossas inclinações mesmo do nosso coração, nós temos tendência a adorar certos ídolos, a colocar coisas no lugar de Deus, certas coisas no lugar de Deus, que podem ser pessoas que nós conhecemos e amamos, podem ser objetos que nós amamos muito, uma casa, um carro, a prosperidade financeira, o nosso emprego, ou o nosso trabalho no lar, o nosso trabalho na igreja. Coisas boas em si
podem ser colocadas pelo nosso coração pecaminoso em altares. E não devemos nunca esquecer disso. E também ideias, ideais, valores, ou seja, muito menos concretos, né? Também podem ser colocados no altar do nosso coração. E uma das características da idolatria que eu trabalhei no meu mestrado e que eu amei trabalhar, porque eu acho muito, muito verdadeiro isso, é que a adoração diz respeito à identidade. A Bíblia fala isso com muita constância quando ela diz que nosso alvo é nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Nós fazemos isso através da adoração. E aqui eu não quero dizer vir à igreja e cantar no louvor no domingo. Eu quero dizer adorar no sentido de colocar Cristo no centro da nossa vida, de colocar as suas palavras no centro da nossa vontade, cada vez mais trazer a vida de Cristo para a nossa vida e participar dessa vida, deixar que Cristo brilhe em nós e não nós. Isso é adoração. E é nessa adoração que nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Nós somos transformados à semelhança do Filho de Deus e nós somos santificados. Então, a adoração é uma questão de identidade. Onde está a nossa identidade? Se a sua identidade estiver em algo que não é Cristo, que não é Deus, o que vai acontecer? Você vai ter uma visão de si mesmo empobrecida, incompleta, parcial, fragmentária e destrutiva. É isso que a palavra diz o tempo inteiro. A idolatria destrói. O ídolo, ele é a coisa, a pessoa, a ideia colocados no lugar errado, colocados no altar do nosso coração. Eles têm que sair. E é isso que Deus faz. Então, um autor que, coincidentemente, a Vida Nova publicou é o Bill, B-E-A-L-E. Você se torna aquilo que adora. E ele fez um estudo bíblico todo centrado nessa verdade de que se você adora um ídolo, você vai se tornar semelhante a ele. Então, Bill pega exemplos, por exemplo, de quando os povos adoravam deuses em semelhança de animais. Eles queriam as características daqueles animais, a força bruta, a coragem, né? Aquela capacidade de assustar, porque eles precisavam daquilo para lutar com outros povos. Só que aí, se você adora um animal feroz e embrutecido, o seu coração também se torna embrutecido. E é isso que a Bíblia diz quando os profetas do Antigo Testamento falam que o povo de Israel ficou com uma dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? É a nuca dura. De um boi, por exemplo, o dono quer que o boi vá para um determinado lado, porque é para lá que o boi tem que ir. E aí o boi não vira o pescoço, ele fica com o pescoço duro na direção que ele quer. E é claro que às vezes o dono humano vai levar um boi para um lugar que não é muito bom para o boi. Mas nós temos confiança no nosso dono, no nosso Senhor Celestial, de que Ele sempre vai nos levar para um lugar bom. Mas mesmo assim, na vida a gente ainda faz a dura cerviz, a gente enrijece o pescoço e não quer seguir na direção que Ele nos aponta. Então, o fundamental da questão da idolatria é que nós tentamos caber em uma forma que não nos cabe. Nós nascemos para refletir Deus, e Deus foi quem nos criou. Então, quando Ele criou cada um de nós, Ele criou sabendo exatamente o que Ele queria que nós fôssemos. Sabendo de todos os nossos dons e potencialidades e tudo o que a gente haveria de fazer na vida.
só Ele sabe, só nele cabem todas as nossas características, potencialidades. Quando nós adoramos ídolos, e o cristão não está isento disso, num certo sentido nós precisamos entender que vivemos para quebrar os ídolos que se apresentam diante de nós nos diminuímos, tanto quanto o ídolo é menor. E essa é a lógica da Bíblia, é o que a Bíblia traz para nós sobre a idolatria. Eu vou examinar com vocês aqui 2 textos que são muito importantes para nós na descrição da idolatria. Agora eu só vou pedir desculpa a vocês porque eu trouxe uma Bíblia King James atualizada, e eu sei que é a revista e atualizada Almeida, né, que inclusive na presbiteriana nós usamos, mas aí vocês podem acompanhar aí na Bíblia de vocês vão ver que não é tão diferente assim não, tá? Então vamos lá. Vamos ver Gênesis, capítulo 2. Vamos ver antes, no capítulo 1, o versículo 26. Depois que Deus cria toda a criação não humana, Ele diz assim, no versículo 26 do capítulo 1 do livro de Gênesis: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então Deus já criou o mundo, deixando bem explícita na sua palavra a ordenação, né? Toda a criação não humana e no final a criação humana para dominar, o sentido aqui é ser senhor. Teólogos falam sobre a questão da mordomia da criação, é um dominar cuidando. A gente perdeu isso. Quando nós pecamos, nós inventamos o poder mal, né? Porque nós abrimos as comportas, nós passamos a ser maus. Então, a partir do pecado é que houve essa prerrogativa do poder mal, o poder que é exercido com opressão. Mas desde o início não foi assim. Desde o início, Deus olhou e disse que isso era bom, a criação é boa, o homem e a mulher são criação boa de Deus. Então, esse domínio, se nós não tivéssemos pecado, ele seria exercido hoje em amor. Ele não seria exercido para a opressão, para a destruição, para proveito próprio de quem domina, nada disso que passou a ser conhecido depois do pecado. Isso é muito importante para nós entendermos, porque hoje a nossa cultura associa sempre o poder a algo ruim. Por isso a nossa cultura não ama a Deus. De modo geral, Deus é associado a essa imagem opressora de poder. E nós precisamos experimentar o poder bom de Deus na nossa vida para poder falar dele com propriedade para as pessoas que apresentarem esse tipo de objeção à fé cristã. Não, o homem erra quando ele se coloca numa posição de poder, mas Deus é aquele que nunca erra. Mesmo quando acontecem coisas ruins com os cristãos, aquilo tem um propósito. Deus é bom. Essa é a primeira coisa. Depois a gente pode pular aqui para o versículo 16 do capítulo 2. Diante de toda aquela terra maravilhosa, aquele jardim, o Senhor deu, versículo 16, deu a seguinte ordem ao homem:
comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que há no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, com toda certeza morrerás. Então, Deus dá uma ordem sobre uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que não é para comer, e enuncia a consequência daquilo. Essa ordem, ela vai ser contraposta, vai ser negada na boca da serpente, que em Apocalipse nós sabemos que é o antigo, né? O diabo é a antiga serpente. Então, no capítulo 3, ela chega para a mulher e diz, versículo 1: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer de nenhum dos frutos das árvores do jardim? Como quem questiona a bondade de Deus, né? Como quem diz, nossa, então Deus criou aquele monte de árvores, aquele monte de frutos, tudo lindo, tudo maravilhoso, só para dizer para vocês, não comam? Que coisa, né? Imagina isso na sua casa, imagina a sua mãe comprando um monte de chocolate maravilhoso, aí põe tudo lá na geladeira, lindo, recheio de cereja, de morango, aí vira para você e fala, ó, não come nada não, dali. Poxa, cada vez que a criança vai abrir a geladeira, vai ver aquilo tudo, não vai poder comer nada. Então a serpente já chega meio querendo fazer fofoca, né? E aí, como é que é essa história? E a mulher diz, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Aqui Eva já está dizendo que não é para tocar, que já é uma extrapolação da ordem de Deus. Eu imagino que ela tenha ficado muito impressionada, né, com esse limite que Deus colocou. Eles não conheciam a morte, não havia morte no mundo. E aí a serpente começa essa campanha de difamação contra Deus, pega a imagem de Deus que estava no coração de Eva e faz assim, ó. Coloca de cabeça para baixo, inverte. Tudo que Eva conhecia até aquele momento sobre Deus, o diabo, com as próprias palavras, distorceu. E o que Eva fez? Ficou com as palavras de Deus sobre a realidade e com aquilo que ela conhecia de Deus diretamente, ou ficou com as palavras do diabo? Hein? Ficou com as palavras do diabo. Exatamente. O diabo disse, Deus sabe, no quarto, com certeza não morrereis. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o diabo disse indiretamente que Deus mentiu, que Deus tinha outra ideia em mente, ele falou que vocês iam morrer, mas na verdade, ele não quer que vocês sejam iguais a ele. Ele está dando uma assim de querendo ser o único a mandar no mundo. Então, quando ele viu essa possibilidade de que vocês dois ficassem iguais a ele, ele impediu. Olha a ideia. Que ideia absurda. Porque dizer isso equivale a dizer que a criatura é igual ao Criador, ou pelo menos tem o potencial de ser igual ao Criador. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É como se, no momento que Deus criou, aquilo que Ele criou já poderia ser igualzinho a Ele em algum momento, que é obviamente uma impossibilidade lógica, uma impossibilidade em todos os sentidos, porque Ele como Criador, Ele permanece sendo a fonte de tudo o que existe. E aquelas criaturas que dependiam dele, da palavra dele, que dependiam em tudo dele, jamais poderiam se tornar iguais, porque elas saíram dele. Mas quando o diabo falou isso, a mulher se viu seduzida. Então o que ela fez? Ela trocou as palavras de Deus pelas palavras da serpente. E quando no versículo 6 a mulher pega o fruto e dá ao marido, ele também come. Paulo depois vai dizer que o homem não foi enganado, e sim a mulher. Isso é grave. Isso significa que, provavelmente,
eu ainda estou investigando essa hipótese, não li sobre isso ainda, mas que ele se viu seduzido pelo ato dela, não pela palavra da serpente. Não foi a serpente que o enganou, mas quando ela veio com o fruto, ele não disse não para ela. Ele estava maravilhado ainda, né? Vocês sabem que quando Deus criou a mulher, o homem ficou maravilhado. Então, ele não disse não para ela. Ele não exerceu a liderança. Sabem, a pior coisa que pode acontecer com um líder, não dar limite aos seus liderados. O pai que não dá limite, a mãe que não dá limite, qualquer situação de liderança, quando o líder não dá limite, ele está abrindo uma porta para a destruição dos liderados, porque essa é a função dele. E a função de Adão aqui era proteger Eva das palavras da serpente. Ele não protegeu e ele ainda foi, junto com ela. Os dois pularam no abismo da morte. Então, olha que coisa. Adão trocou a palavra, Eva trocou a palavra de Deus pela palavra da serpente. Adão trocou a vontade de Deus pela vontade da mulher. Os dois fizeram trocas. E isso é o que a gente faz até hoje na idolatria. A idolatria consiste em você desejar algo não segundo Deus, mas você desejar segundo o diabo. Porque ou você está escravo ao Senhor Jesus, ou você está escravo, em última instância, do diabo. Porque o diabo é quem está por trás de toda a idolatria. Ele esteve por trás de toda a idolatria no início, ele continua por trás de toda a idolatria. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que nós não somos responsáveis. O que eu estou dizendo é que pelo contrário, nós escolhemos deliberadamente obedecer à voz da criatura em vez do Criador. E nós continuamos obedecendo aos nossos desejos contrários à palavra de Deus, que o diabo está lá por trás manipulando. Tanto que é por isso, eu estou falando assim, eu sei que não é um discurso muito fácil de ouvir, mas eu estou falando isso a partir do que o próprio Jesus falou para nós. Quando Jesus fala aos fariseus, quando os fariseus dizem a ele, nós somos filhos de Abraão, você não pode falar assim com a gente, somos filhos de Abraão. E Jesus vira para eles, não, vocês são filhos do diabo. Eu imagino o susto que eles tomaram, né? Vocês são filhos do diabo, porque vocês não estão fazendo a vontade do meu pai, vocês estão fazendo a vontade do diabo. Então, é isso. Quando a gente pecou, a gente perdeu de vista a vontade de Deus. E hoje, quando nós pecamos, cada vez que você peca, toda vez que você peca, você está fazendo a vontade do diabo. Tem também a carne e tem também o mundo. Eu não esqueci disso. Mas entendam que o diabo está junto também, tá? Isso é importante, porque os ídolos, eles não são coisas que a gente inventa. Eles são invenções também coletivas. Eles estão aí há muito tempo. E eles vão meio que ganhando cara nova a cada época, mas eles são basicamente os mesmos desde o começo dos tempos. Se você olha para essa nossa época hoje e diz, puxa, mas como o mundo é relativista, o mundo é relativista, as pessoas estão tão relativistas, ninguém mais acredita na verdade, verdade absoluta. Mas se você for olhar, por exemplo, um poeta chamado Rumi, eu agora esqueci qual século dele, mas não chegou ao século X, ele é anterior ao século X, eu acho. Mas ok, ele é muito, muito antigo. E eu peguei uns poemas para ler, que o André ele gosta de estudar, né, poetas muçulmanos, e é impressionante como ele é tão relativista quanto o poeta pós-moderno mais recente nosso. Então, não tem essa. Os ídolos, eles estão constantemente vindo e voltando, vindo e voltando. E é como se o diabo fizesse essa brincadeira com a gente, sabe?
apresenta um ídolo, aí você se encanta com o ídolo. Aí o ídolo vai, chega um ponto que ele mostra as garrinhas, todo o ídolo decepciona. Você pode até permanecer com a mesma idolatria até o final da sua vida e nunca se arrepender dela, mas todo ídolo decepciona em algum momento. E aí, quando você se decepciona com esse ídolo, você corre para outro ídolo, que é o mais longe possível desse que você cultuava antes. Então, você vai lá para o outro extremo. Nisso, o diabo fica manipulando o pensamento humano através dos séculos. Vocês vão ver que a gente nunca chega em algo exato, em algo bíblico, na escala mundial. Todas as ideias que ganham fama e que são aplicadas nas universidades, na mentalidade em geral, na mídia, na educação, que a gente vê por aí, elas sempre têm uma contrapartida antiga, radicalmente oposta, e em algum momento elas também vão se desgastar e a gente vai voltar para o outro oposto. A gente fica como uma bola de ping-pong. Sem a palavra de Deus, que dá estabilidade ao pensamento, ao coração e aos relacionamentos humanos, nós somos bolas de ping-pong. Por causa do nosso coração, por causa do sistema do mundo e por causa do diabo, que ele tem essa fonte de rebeldia contra Deus e contra tudo o que é verdadeiro. Então, eu vou pegar o nosso outro texto de hoje, que é de Romanos. O livro de Romanos, capítulo 1. Que é também outro texto sensacional para nós. Texto bíblico, que fala sobre a idolatria. Para vocês entenderem essa dinâmica da idolatria. Isso é importante para eu chegar na minha aplicação, tá? Eu quero que vocês pensem em termos de princípios. Eu não quero que vocês vejam só a aplicação. Eu quero que vocês aprendam a raciocinar, a descobrir os ídolos que eu não vou mencionar hoje aqui, porque eles são muitos. Mas o raciocínio por trás deles, a Bíblia traz de um modo muito claro. Então, vamos lá. Capítulo 1 do livro de Romanos, a partir do versículo 18. Paulo diz que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Injustiça aqui no sentido de os homens não são retos, eles cometem... eles falam em verdades e eles fazem coisas que não são boas diante de Deus. É injustiça, é o caminho torto, o caminho tortuoso dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Suprimem a verdade. A ideia aqui é que Deus, quando criou o mundo, Ele criou fazendo com que a sua criação refletisse o Criador. Como se... A analogia do artista é boa aqui. Se você olhar para um quadro de Van Gogh e você estiver acostumado a ver as obras dele, você vai reconhecer que é um Van Gogh pelo modo de pintar. A ideia é que Deus, quando fez o mundo, refletiu no mundo seus atributos. Então, quando o homem foi colocado no mundo, ele deveria, a partir do momento em que o homem tem contato com esse mundo, se ele não tivesse pecado, ele chegaria em uma ideia bastante acurada de quem Deus é, se ele não tivesse pecado. Como ele pecou, ele suprime a verdade. Então, ele olha para todas as bênçãos, todas as coisas maravilhosas que existem no mundo, tudo que remete a Deus, mas ele não vê. Ele tem a ilusão de que aquilo é daquele jeito por alguma obra do acaso. Como se fosse um acaso que a fruta é feita para a gente comer, que o ar ele é perfeito para a gente respirar em outros planetas. Não é. Então,
é muito triste, né, que o homem consiga se enganar tanto assim, mas nós somos isso. Nós somos isso pelo pecado. E nós fomos resgatados disso da graça, pela graça, unicamente pela graça do Senhor Jesus. Então, a gente não é melhor do que essas pessoas que não conhecem a Cristo nesse sentido. Então, Paulo vai dizendo isso que eu estou dizendo, que esses atributos invisíveis de Deus, eles têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado. Então, por exemplo, você olha para o mar, a imensidão do mar, e você pensa, esse mar só pode ter vindo de alguém, porque afinal de contas o pessoal é maior e mais complexo que o impessoal, só pode ter vindo de alguém que é maior do que toda essa imensidão. Tudo que você vê na natureza, você chegaria naturalmente ao Senhor da criação se você não tivesse pecado. Por isso Paulo diz que nós somos indesculpáveis, havendo conhecido a Deus, não glorificamos como Deus, nem lhe rendemos graças. Nós somos ingratos, nós não reconhecemos a Deus. E o 23 traz a questão da idolatria. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por que eu li aquele iniciozinho de Gênesis? Vocês estão vendo que é como se Paulo estivesse aqui dialogando com Gênesis? Paulo está dizendo, olha que coisa, Deus criou tudo que existe e no final criou o homem para dominar sobre tudo que existe. Mas aí quando o ser humano troca a glória do Deus imortal, ele faz aquela troca que eu falei no início, trocou a palavra de Deus pela palavra do diabo, a vontade de Deus pela vontade do diabo, o que acontece? Tudo fica de cabeça para baixo. Quem é que dá o tom no relacionamento entre Adão e Eva depois do pecado? Eva. Ela que tomou a decisão. Ela fez tudo. Ele ficou passivo. Então, ele não é mais o líder do casal. Quem é ela. E o que acontece depois? Os homens fazem imagens de animais. Nós fomos criados para dominar sobre a criação não humana. Mas quando nós perdemos isso de vista, nós começamos a querer adorar bichos. Então, por isso, Paulo diz aqui, né, no 23, imagens conforme a semelhança do ser humano mortal, corruptível, né, que se desgasta, que não é perfeito, e também de pássaros, quadrúpedes e répteis. Nós descemos tão baixo na nossa adoração que nós arrastamos a barriga no chão para adorar um réptil. Nós perdemos totalmente a noção da ordenação de Deus na criação. Nós invertemos tudo. Estão entendendo a troca? E aí nós chegamos a um ponto em que, vejam só, no início, quando nós pecamos, nós diminuímos Deus e nos elevamos diante dele. Então, nós passamos a não ver mais diferença, distinção entre Criador e criatura. E aí a coisa vai. Nós também não vemos mais distinção entre homem e mulher. É só vocês pensarem nas ideologias hoje que estão apagando essa distinção cada vez mais, e com isso nós temos muitos problemas, porque hoje o homem, ele não vê mais a mulher como alguém que ele precisa proteger, e nós temos ainda muita violência contra a mulher, e as pessoas não conseguem relacionar as coisas, mas se você diz que a mulher é tão forte como o homem, você já não protege mais. E aí nós temos esse problema, porque é óbvio que a mulher é mais frágil que o homem. É óbvio isso. Tráfico humano é um problema seríssimo hoje. E se você não tiver essa ordem muito bem estabelecida na sua mente, você vai relaxar nessa proteção à mulher, você vai relaxar na proteção à criança,
e você vai relaxar na proteção do feto, na barriga, que é a posição mais frágil, mais indefesa e mais vulnerável que um ser humano pode chegar. Um feto dentro da barriga da sua mãe. E como a ideologia feminista levanta a bandeira do aborto de um modo muito cruel e muito veemente. Está aqui o motivo, a base está toda aqui. Então, vocês têm esse apagamento de diferenças entre homens e mulheres, pessoas sofrendo muito porque não sabem mais quem elas são, em um ponto muito fundamental, que é o ponto de, afinal de contas, eu sou um homem e eu um dia vou amar uma mulher, ou eu sou alguma coisa que eu não sei definir muito bem. Então, você tem toda a questão da identidade. Olha o que eu falei no início das idolatrias, que elas têm a ver com a identidade. A identidade fundamental do ser humano, que está relacionada à biologia, ao que a gente tem de mais básico, ela também fica toda confundida. Então, no início, você confunde criador com criatura, depois você coloca animais no altar, depois você diz homem e mulher, eu não sei mais direito quem eu sou. Então, existem essas relações que Paulo vai descrever aqui, entre homens e mulheres e mulheres. Um sofrimento muito grande, porque quando as pessoas se dão conta disso, elas sofrem muito. E essa tentativa pela ideologia LGBT de transformar isso em uma bandeira identitária. Então, as pessoas passam a sentir orgulho, a se unirem para reforçar um orgulho relacionado aos parceiros que elas escolhem para a vida. Que é algo que não supre o coração. Não tem como suprir, porque esse altar do coração, ele só pode ser suprido pelo próprio Deus. Se você tentar estabelecer você mesma, ou você mesmo, a sua identidade em qualquer outra base que não seja no fato de que você foi criado por Deus, você caiu, mas foi resgatado pelo Senhor Jesus e hoje você vive por causa de Cristo. Essas bandeiras feministas, LGBT, política, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu voto para esse, eu voto para aquele. Tudo isso vai acabar, isso vai morrer, isso vai mudar. Hoje, as práticas homossexuais estão cada vez mais normalizadas. Ontem elas não eram, e amanhã ninguém garante que elas vão continuar. Isso tudo é poeira que passa. O único que permanece eternamente e o único que nos dá uma identidade segura é Cristo. Só Ele pode nos dar essa identidade. Então, eu quero estimular vocês aqui a entenderem essa dinâmica da idolatria, entenderem essa questão dos pêndulos, né, dos ídolos que decepcionam, e como nós somos jogados de extremo a extremo em tudo. Assim como Paulo delineia aqui, de um modo muito bonito, se você ler todo o texto até o final do capítulo 1, você vai ver que ele faz um movimento assim, ó. Nós pecamos, Criador e criatura ficaram confundidos, a criação inteira ficou confundida, homem passa a adorar animal, a querer ser igual a animal, homens e mulheres também já não sabem mais quem são, tudo confundido. Aí sabe o que acontece? Você tem então uma indistinção radical de toda a criação e, ao mesmo tempo, você tem o oposto, você tem uma rivalidade. Porque é como se fosse cada um por si. Então, por isso, ele chega no versículo 29 e ele descreve todas as coisas, todos os pecados que nós cometemos contra o nosso semelhante. Cheios de injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia,
bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, desobedientes aos pais, insensatos, sem amor, sem respeito à família, sem misericórdia. Aí vocês perguntam, mas como é que ele sai, né, daquela descrição para uma descrição de rivalidade? Porque você não pode romper a ordem que Deus estabeleceu no mundo sem chegar nisso. Quando Deus estabelece o mundo e nós no mundo, ele é distinto da sua criação e, ao mesmo tempo, a criação não subsiste sem ele. Então, ele é distinto da criação, mas ele não é separado da sua criação. Quando nós pecamos e invertemos isso, nós deixamos tudo indistinto, confusão geral, eu não sei mais quem sou, eu reflito imagem de animal, eu não sou homem, não sou mulher, o que eu sou? Eu perdi a minha referência última e eu estou confundida com a criação e ao mesmo tempo eu estou separada de quem? De Deus. Nós rompemos o relacionamento com Deus e nós nos confundimos. Então, olha aí a raiz dos extremos. Hoje nós temos isso. Ou a gente vê tudo confundido, ou a gente vê tudo separado de um jeito que Deus nunca quis separar. Nós fragmentamos tudo ou embolamos tudo na nossa cabeça. É assim que a gente vê o mundo. A gente olha para o mundo e não vê o ordenamento de Deus. A gente não vê que a gente é que tem que cuidar da natureza. A gente que tem que ser o líder, né? Então, por exemplo, ou nós dizemos que, não, você tem que olhar para a natureza e fazer o que você quiser sem critério nenhum. Vai lá, desmata tudo, destrói tudo, joga veneno nos rios. Não tem importância, porque o importante é você. O importante é você ganhar dinheiro na sua empresa e não se preocupar com a alimentação de ninguém, com pesticida, com nada disso. Então, aqui você está no modo rivalidade. Você age como se você odiasse a criação não humana de Deus. E do outro lado você faz uma religião pagã. Você diz, não, nós não podemos destruir as árvores, porque as árvores são deuses. Deus é tudo. Então, se nós quebramos uma folhinha, nós estamos ferindo Deus que está ali na folhinha. Estão entendendo? E esse mesmo raciocínio de ou você se opõe ou você confunde tudo, ele está presente em todas as áreas do conhecimento. Ele está ali trabalhando a nossa mente para a gente ver tudo errado, tudo esquisito, para a gente não enxergar as verdades de Deus. Então guardem isso. Nós temos essa tendência de ou ver tudo confuso ou entrar nesse modo rivalitário. Primeira coisa. Segunda coisa, quando você toma um aspecto da criação e resolve idolatrar, você põe aquilo como ídolo, você entra nesse modo de ou confundir ou destruir. A idolatria sempre leva à destruição. Aí o que você faz? Você destrói os outros aspectos da criação que na sua cabeça estão opostos a esse. Eu vou dar um exemplo para quem está na universidade, para quem lê história, para quem lê filosofia, para quem tem alguma noção da história do mundo nos últimos séculos, isso vai ficar mais claro. Nós temos essa virada agora da modernidade para a pós-modernidade. E é um certo consenso que na modernidade, a razão a partir do Renascimento foi essa faculdade humana que foi colocada no lugar de Deus. Nós passamos a acreditar que a partir do raciocínio lógico, a partir da especulação lógica, nós chegaríamos à solução dos nossos problemas. Num primeiro momento, você tem uma
uma ideia de uma razão filosófica como dominante, ali século 17, 18, principalmente, depois que a Europa rejeitou a reforma, né? Rejeitou o modo centralizado em Deus de ver o mundo e comprou a ideia do renascimento, de que o homem é o centro. E a partir de então, só que o problema de você crer na razão filosófica é que você acaba se perguntando no final, que razão filosófica? Você tem muitos filósofos, cada um dizendo uma coisa diferente, e você não consegue chegar a um conhecimento unificado que seja realmente proveitoso para o homem de todas as épocas. Um conhecimento confiável, que não vá mudar depois, logo em seguida, quando morrer esse filósofo e nasceu o outro. Então, a razão filosófica, ela foi perdendo crédito. Tanto que hoje nós temos essa bagunça, entre aspas, nas ciências humanas, não é à toa. Mas está todo mundo reclamando que quando você entra em uma faculdade de humanas, as pessoas não creem mais na verdade como um absoluto. Isso não existe mais. Você estuda cada autor e você escolhe. Porque ninguém ali está acreditando muito que um vai estar realmente certo e os outros errados. A não ser o próprio, né? Mas, ou seja, é uma descrença total no conhecimento universal e perpétuo, né? Um conhecimento que realmente fique. E aí, quando você chega no século XIX, o homem não está mais tão empolgado com a razão filosófica, ele está empolgado com a razão científica. Afinal de contas, puxa, nós temos tantas descobertas científicas que estão dando certo na área da medicina, nas áreas tecnológicas, está tudo dando tão certo, né? Você tem o avião aí sendo gestado, você tem... realmente um século de muito otimismo, muita paixão pelo conhecimento científico, e isso pega o século XX. Mas aí nós passamos por esse terror das duas guerras mundiais, logo no comecinho da segunda década do século XX. Tantas mortes, guerras muito sangrentas, o horror do nazismo na Segunda Guerra, depois o horror do comunismo, cosmovisões horríveis, violência para todo lado. E aí a gente olha para a ciência e diz, de fato, nós inventamos o avião, mas do que adianta? Logo depois nós usamos o avião para destruir cidades inteiras. Nós usamos o nosso conhecimento para fabricar uma bomba que deixou um rastro de destruição no Japão por várias e várias gerações. E aí? Que ídolo ruim, né? Não, esse aí não serve para Deus, não. Não adiantou nada. Então, não é à toa que hoje, na pós-modernidade, nós estamos em uma época de uma profunda descrença na razão humana como a fonte de resolução de todos os nossos problemas. Mas vejam que quando o ídolo era a razão, em diversas áreas do conhecimento, e aqui eu me foquei quando eu estudei mais sobre isso, foi a literatura, porque eu sou da área da literatura. Qual foi a destruição, além da destruição óbvia das pessoas, a destruição na mente, no coração? Você tem se você idealiza a razão humana e coloca a razão humana no trono, né, no altar, você automaticamente vai desvalorizar outras faculdades humanas. Você vai desvalorizar o sentimento, a intuição, você vai desvalorizar uma série de outras faculdades humanas, a experiência, que também são importantes na apreensão da realidade. E aí o que acontece já na segunda metade do século XIX, mas que pega mesmo como uma cosmovisão mais dominante no XX, você tem na literatura o romantismo. O romantismo vai exaltar tudo o que antes
estava desvalorizado. Então, o romantismo vem. Se na modernidade, no neoclassicismo francês, que foi o que eu estudei, aí cabe a você estudar na sua área isso também, entender como que isso aconteceu. Nós temos uma ideia de honra familiar muito forte. Na França teve uma onda de duelos, se fazia duelo por tudo. Ah, xingou meu pai, vamos lá. E isso foi um problema também para as autoridades. Mas, enfim, a honra familiar era um valor muito forte no século XVII. Havia uma certa idealização da obra de arte, você não podia expor o mal na obra de arte. Então, você sempre sacrifica. No caso, houve o sacrifício da espontaneidade, das emoções, da apresentação de emoções. E isso foi o que o romantismo restabeleceu. Só que aí, o que eu falei, extremos. A gente foi lá para o outro lado. Então, hoje, as pessoas acham que na obra de arte elas têm que apresentar o mal de um modo tão forte que, hoje em dia, você tem um filme do Tarantino em que um explode a cara do outro, você vê lá os miolos. Eu acho que tem até pior do que Tarantino, porque Tarantino é o que eu vi, mas eu sei que tem uns filmes de ação aí que você até tem que fechar o olho, porque é um horror. E poucos séculos atrás, ou seja, recente em termos de história mundial, você não tinha isso de jeito nenhum. O que aconteceu? A gente está no outro ídolo. A gente está na pós-modernidade. Então isso mudou. O que aconteceu? Antes, nós valorizávamos a família, nós sacrificávamos a individualidade pelo coletivo que importava. Hoje é o oposto, todo mundo está muito individualista, as pessoas não querem sacrificar nada. Mas antes também não estava bom, porque a individualidade existe, ela é importante. Só a palavra de Deus apresenta para nós uma visão de mundo e de ser humano que não idolatra nada, que não destrói nada, que contempla tudo o que nós somos de um modo equilibrado, saudável. E a gente precisa enxergar isso para entender e para pregar a Jesus de um modo mais contundente, porque é isso que Jesus faz na nossa vida. Ele derruba os ídolos. Então, aquele cristão que tinha muita confiança na própria razão e medo das próprias emoções, Jesus vai desafiar isso nessa pessoa. Aquela outra pessoa que estava sempre pronta a se sacrificar pelos outros, mas ela nunca olhava para si mesma, Jesus vai confrontar isso na pessoa também. Jesus vai confrontar todos os dualismos da nossa vida, todas as fragmentações da nossa vida. Ele não vai deixar que você viva uma vida priorizando coisas e deixando outras de lado, como se você fosse uma pessoa fragmentada. Ele não vai deixar, porque a criação dele é boa e ele está redimindo você, ele está trazendo você de volta. Então, na pós-modernidade, nós sacrificamos a objetividade, que era tão cara ao racionalismo cartesiano, né, ao modo moderno de pensar. Nós sacrificamos a universalidade da verdade. E nós hoje exaltamos a pluralidade em detrimento da unidade. Enquanto antes havia a crença no conhecimento universal, hoje nós acreditamos que cada um tem a sua verdade e que tudo bem, você não precisa confrontar isso. Mas não está tudo bem, não. Porque se você realmente vive num mundo em que você acredita que cada um tem a sua verdade, qual é o jeito de você impor a sua verdade? Aquela verdade que é tão preciosa para você. Cada um vai ter que impor do seu jeito, de alguma forma. E isso atomiza as pessoas, isso coloca as pessoas num estado de rivalidade. Não pensem que isso une, isso não une. A gente continua em guerra, a gente continua aí, guerra civil. No Brasil, a gente está vivendo quase um estado de guerra nas redes sociais. As pessoas estão enlouquecidas por causa de política. Elas pararam de brigar por aquilo que é mais importante e elas estão brigando por coisas menores.
porque elas não têm a unidade da paz que só Cristo traz para a gente. Olha, a Trindade, ela é 3 pessoas, um só Deus. Então ali você já tem diversidade em unidade. E a igreja é isso também. Jesus chama gente de todas as nacionalidades, de todas as personalidades, de todas as caras e corações, de todo jeito. Ele chama a todos e ele diz que tem lugar para cada um no reino de Deus, com seus dons. Isso Paulo deixa muito claro nas cartas aos Coríntios. O que é isso? É unidade em diversidade. A gente tem que entender, gente, quanto isso é maravilhoso, como Deus tem a resposta para todos esses dilemas humanos. As pessoas estão perdidas, elas não enxergam mais a unidade. Elas sentem que a coisa tem que estar boa para cada um. Cada pessoa sente que tem que estar bem com o que ela acredita. Se eu me sentir bem, tá ótimo. O resto não tem importância. Ou então ela vai brigar pelo que ela acredita, mas ela vai brigar como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo e ela vai cometer violência nesse caminho. Porque ela não sabe brigar com o amor de Deus, com a graça de Deus. Então, olha que interessante. Como é que a gente aplica isso na igreja? Nós temos a tendência hoje, pós-moderna, de ver Deus como um Deus de amor, assim, entre as pessoas em geral, né? Não só na igreja. As pessoas olham para Deus e, Deus ama. Todo mundo é filho de Deus. Não importa o que você faz, todo mundo vai para o céu, não é essa ideia que as pessoas têm? Enquanto antes não era assim. Antes, as pessoas, quando acontecia uma catástrofe, as pessoas ficavam desesperadas, porque elas viam muito claro ali a expressão da ira de Deus. Só que aí, quando a gente olha para a pós-modernidade e não cuida do perigo de adotar ídolos passados, a nossa tendência vai ser, não, então a Bíblia fala de um Deus irado com o pecado, então eu vou pregar esse Deus para contrabalançar esse Deus de amor que está todo mundo falando. Mas aí você entra lá no extremo de novo e você acaba saindo do pensamento bíblico. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, Deus não é ira. O principal atributo de Deus é o amor nesse sentido. A ira dele não se contrapõe ao amor dele. Então, se você só pregar a ira e só falar de ira e for aquela pessoa, né? Porque se você vê Deus assim, você vai ser assim no seu coração. Então, você vai pregar um Deus irado e você também vai ser uma pessoa irada. E você não vai estar expressando o amor de Deus de um modo adequado, tal como a Bíblia expressa. Então, cuidado com os ídolos, cuidado com os dualismos, cuidado com essa tendência que nós temos de sair de um ídolo e correr para o outro o mais distante possível. Porque a Bíblia não é assim. Só a Bíblia pode apresentar a realidade de quem Deus é, de quem nós somos e do que é o mundo, do que é este mundo, de um modo que você não precise suprimir verdades, que você não precise fatiar a realidade e escolher só um aspecto para ver tudo através dele. Isso é idolatria. Você precisa ver o mundo tal qual a Bíblia nos apresenta. E a Bíblia não vai levar você à idolatria. Confie na Bíblia. Tem um autor chamado Herbert Schlossberg. Ele escreveu um livro chamado Ídolos para a Destruição. Maravilhoso. Eu não me lembro mais se ele estava já no prelo para ser publicado aqui no Brasil, porque eu li em inglês. Mas se vocês encontrarem, fiquem de olho, Ídolos para a Destruição. E ele diz assim: é difícil imaginar um papel mais importante, mais satisfatório que embarcar na aventura espiritual, intelectual e política de arrancar ídolos pela raiz.
Fiquem atentos aos ídolos da pós-modernidade, mas fiquem atentos aos ídolos da modernidade também. Tentem perceber esses ídolos na sua área de atuação, na sua profissão, no seu coração, na sua família. A esposa vai ter tendência a idolatrar o marido a idolatrar a esposa, a mãe a idolatrar os filhos. Gente, a idolatria é uma realidade tão presente no nosso coração. Peça a Deus para que Ele mostre, e Ele está nos santificando, Ele está derrubando os nossos ídolos. E que isso fique, acima de tudo, para vocês, que esse processo é o processo de ser mais semelhante com Cristo e de amar a Deus acima de todas as outras coisas. É isso que eu queria trazer para vocês hoje, e que Deus abençoe. Muito obrigado, Norma. Vamos ter agora um momento de perguntas e respostas. Logo após nós teremos o sorteio dos livros, tá bom? Então nós vamos ter aí uns 15 minutos de perguntas e respostas. A gente vai passar o microfone. Então, se você quer fazer a sua pergunta, levanta a sua mão aí que o microfone vai chegar até você. Senta aqui, toma. Se tiver algum aspecto da palestra que você olhou e não entendi nada, pode perguntar também, viu? Tá aqui, tá? Tem mais alguma coisa assim, pessoal? Som. Boa noite, Norma e a igreja, Graça e Paz. Olá. Tudo bom? Bom, ontem eu tive uma oportunidade, né, de conversar rapidamente com você, contar também um pouco da minha história. E lá na universidade eu percebo muito que alguns alunos cristãos entram e acabam enveredando para o lado LGBT. Eu saí do lado LGBT, né? Conheci na universidade uma colega que me convidou para conhecer o Evangelho. Mas na universidade eu vejo que muitos cristãos vêm de um ambiente muito rígido. Como é que a família pode quebrar esse tabu para conversar sobre sexualidade de uma maneira bíblica, né? Como é que a família pode fazer isso? Porque esses jovens estão entrando, estão enveredando, assumindo homossexualidade, bissexualidade e deixando Deus de lado, inclusive pegando essa falsa identidade de que Deus é só amor, mas que Deus não é justiça e retidão. Então, isso diz respeito a um grande ídolo da pós-modernidade, que é o sentimento. Como as pessoas perderam a noção de que existe uma verdade universal e que vale para todas e que emana de Deus, elas deificaram a própria sensação de bem-estar. Então, para elas, aquilo que elas sentem e que faz bem, que elas sentem que é uma coisa legal, elas vão querer estabelecer como uma regra na vida delas, como um valor na vida delas. Então é importante mostrar que, desafiar esse ídolo, que a pessoa pode até achar que o seu desejo, no caso o desejo, né, pela pessoa do mesmo sexo, ele é bom porque é algo que, quando ela sente, ela se sente bem. E está todo mundo dizendo que é bom também. Então a gente tem que desafiar isso aí. E é algo muito difícil de fazer se a família já não vive isso. Entende? Porque, por exemplo, se você tem um pai que é muito irado, e quando ele fica irado, ele bate no filho com ira, e ele não pede perdão, o que ele está ensinando ao filho? Está ensinando ao filho a sancionar as próprias emoções. O que eu estou com desejo de bater, então eu vou lá bater e eu não estou me importando com a vontade de Deus. Então, na verdade, essa questão do desejo do coração como soberano tem vários aspectos. Não é só o desejo sexual. Qualquer desejo que você tenha, que é um desejo pecaminoso, se você não ensinar o seu filho, pedindo perdão a ele, quando você pecar contra ele, ele vai aprender com a sua prática, com as suas ações, ele vai aprender
a dizer para si mesmo: se eu estou sentindo isso, se eu quero isso, então isso deve ser bom e eu vou fazer. E eu não vou me preocupar com o que Deus diz. Então, esse molde que Deus faz na nossa vida, de chamar o nosso coração para perto do dele e conformar a nossa vontade à vontade dele, é um trabalho do Espírito Santo. Então essa conversa tem que passar por isso também. Filho, você tem esse desejo, mas a gente vai colocar esse desejo diante do altar de Deus para ser transformado. Enquanto ele não for transformado, para que Deus te dê graça, para você não sancionar isso, para você não enveredar por isso. Então, é uma questão de colocar diante de Deus todos os nossos desejos que a gente sabe que são contrários à palavra de Deus. Esse hábito, se você não tiver na sua casa, o seu filho dificilmente vai ter. A menos que, de fato, ele alcance o teu filho de um modo fantástico, miraculoso, e o Espírito Santo desfaça as coisas ruins que ele recebeu pela educação. Mas se você é cristão, você tem filhos, você precisa ensinar o seu filho a não colocar os desejos dele no altar. Nenhum desejo pecaminoso. Nem pelo mesmo sexo, nem a ira, nem insultos, nada que faça ele pecar. Ele precisa ter o autodomínio. E a gente sabe que o autodomínio é um exercício que nós fazemos a cada dia, mas que não é de nossa própria força. É com base na graça que Deus nos dá a cada dia para nós exercitarmos o autodomínio. Ele vem de Deus, ele não vem da nossa própria força. E isso tem que ficar muito claro para ele também, porque senão ele vai entrar em desespero. Se ele está ali sabendo que ele não controla esses desejos, se você disser para ele que ele é que tem que controlar, ele vai entrar em desespero, porque provavelmente ele já tentou e não conseguiu. Então, a nossa grande esperança e a maravilha da vida cristã é essa, que é Deus que nos dá a capacidade de obedecer. Então, nós não precisamos ter uma ilusão sobre nós mesmos, né? Nós falhamos, mas se a gente colocar diante de Deus, Ele vai nos dar graça para não falhar em algum momento. Você vai parar de pecar em algum momento, porque é isso que Deus faz por nós. Respondi ou não era bem isso? Beleza. Querida Norma, boa noite. Boa noite. Sou João Gabriel. Tudo bem? Tudo. Prazer conhecer. Eu vou pedir a devida vênia, não para discordar da senhora, mas para fugir um pouco do tema da sua palestra. E perguntar porque existe um escritor brasileiro que no âmbito político exerce influência, principalmente nos últimos anos. E eu queria saber, primeiro, se a senhora o conhece, e segundo, se a senhora observa algum ponto de idolatria na sua literatura. O Olavo de Carvalho. Obrigado. O Olavo de Carvalho, a gente já sabe que ele não é um cristão reformado, né? Ele tem outra tradição de pensamento. Geralmente, as pessoas que lidam com áreas do conhecimento e que não são convertidas no seu coração, elas são apaixonadas pelas suas áreas e a tendência delas é idolatrar as suas áreas. É muito fácil isso acontecer. Na letras, por exemplo, geralmente existe um discurso da literatura como algo muito elevado, a questão estética, tudo isso. E o modo de lidar com isso é um modo mesmo de deificação, como se a experiência estética fosse um modo de redenção, um modo de se contrapor ao mal que existe no mundo. E esse discurso é muito claro. E esse discurso também, se a pessoa que lida com política e ela não tem o espírito apontando para a verdadeira redenção, é claro que ela vai cair nisso. Então, por isso vem a ira, né? Porque a política é sempre aquela coisa de um partido contra outro. O aspecto rivalitário está muito forte aí.
Então, nesse caso, não falando só especificamente do Olavo, mas de qualquer conservador em quem você não vê um discurso genuinamente bíblico no sentido reformado, você já pode esperar dele uma postura mais idolátrica, uma energia, um foco muito grande nos resultados da ação política e a ideia de que um pensamento político correto vai melhorar as coisas de um modo quase como se fosse o céu na terra. Então a gente precisa estar de olhos abertos para isso. Não é uma questão assim de... É algo que vai acontecer. Se a pessoa não tem um pensamento bíblico, isso vai acontecer. Isso você pode ter certeza que vai acontecer. Agora, sabe o que é legal? É que eu não estou dizendo isso para você pensar, então isso significa que eu não devo ler autores que não são cristãos reformados? Não, não é isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque Deus, através da sua graça comum, Ele faz uma coisa muito interessante. Ele pega um autor de uma outra área, que fale dessa área, e aí esse autor dessa outra área vai enxergar ídolos no outro. Por quê? Porque ele não idolatra esses ídolos, ele idolatra outros. Então é muito legal você buscar ajuda de autores que não são necessariamente cristãos bíblicos, porque eles podem enxergar outras idolatrias com uma certa facilidade. Então você tem que ler todo mundo, de todas as áreas, porque no final você vai ter várias visões e isso vai ajudar você a transitar por essas áreas de um modo mais lúcido. Boa noite, Norma. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o ídolo da idolatria, que chama a idolatria da beleza, tá? Eu como marido, e eu vejo muitas mulheres aqui hoje, eu vejo muitas mulheres idolatrando a beleza e vendo um perfil de beleza que tem que ser atingido, onde, numa perspectiva bíblica, isso não seria o principal foco das nossas vidas e das vidas femininas, creio eu, tá? Então, como tratar e ajudar elas a quebrar esse ídolo, o ídolo da beleza? Você tem visto o meu canal no YouTube, Teologia e Beleza? Então, tá tudo lá. Eu abri um canal no YouTube chamado Teologia e Beleza e algumas pessoas têm ficado um pouco confusas em relação a isso. Como assim? A Norma agora vai falar de beleza? Mas, na verdade, a teologia está ali do lado também. Beleza, quando eu coloquei beleza, o sentido não era simplesmente a beleza pessoal, você ficar bonita, arrumada, mas a beleza da própria teologia, a beleza do que Deus fez em nós e a beleza da criação, a beleza da redenção, a beleza da ordem que Deus estabelece novamente através da redenção. Respondendo à tua pergunta, toda a questão é o seguinte: você precisa entender que beleza é um testemunho que você dá ao mundo, porque é algo que todo mundo pode ver. Então, se você tem consciência de que Jesus organizou o seu coração, deu a você uma visão verdadeira de você mesmo, do outro e do mundo, essa organização ela precisa aparecer na sua imagem também. Se você tem uma imagem desorganizada, isso vai comunicar. E você não vai estar, muitas vezes, você não vai estar comunicando a beleza de Cristo na sua imagem. Mas, quando você pega a beleza e isola aquilo que eu falei na palestra, você isola dos outros atributos de Deus, você separa esse atributo de Deus, você não remete mais a Deus, e você vê a beleza como algo só seu. Eu preciso ficar bonita. Você vai começar a idolatrar. E o que significa idolatrar a beleza? Não ver a beleza como um atributo de Deus e um dom que Deus dá às mulheres, mas ver a beleza como algo independente de Deus. Significa que você vai começar a imitar mulheres que são consideradas bonitas na sociedade. Aí você vai entrar num modo meio desesperado, porque na idolatria não existe paz. A idolatria é aquela coisa, você tem que sacrificar, sacrificar, sacrificar e nunca tá bom, né?
Então você vai começar a priorizar tanto isso que você vai gastar muito dinheiro, vai gastar muito tempo, você vai deixar de estudar, você vai deixar de contemplar outros aspectos da sua vida, você vai falar mal de quem não é bonito como você vai começar a se sentir especial, acima, você vai começar a ficar soberba. Então, o conselho que eu dou às mulheres que amam a beleza feminina é: façam um esforço para ver a beleza como um dom que Deus te deu, que precisa ser aprimorado como muitos outros dons. Remeta isso a Deus, veja Deus como o autor e a fonte de toda a beleza. Esse tem sido o meu esforço no Teologia e Beleza, porque eu tenho visto essa dificuldade das mulheres e também a idolatria oposta, a rejeição da beleza. Aquela história de que, não, eu quero ser conhecida pela minha inteligência, pela minha fé, pela minha bondade. Aí eu fico deliberadamente feia, desagrado o meu marido, né? Não cuido de mim. Isso também é uma idolatria. É uma idolatria invertida. Então, remeta a Deus, que aí você vai ter uma relação mais equilibrada com a beleza.